Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado de trabalho duro aqui na Faria Lima, mas recebendo amigos. Apesar do frio, estou com esse calor humano aqui, rodeado de amigos que vieram me visitar aqui no podcast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Fernanda Amaral. Ela é gerente global de preços de transferência na Luiz Dreyfus. Não é pouca coisa. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigada, Augusto. Um privilégio estar aqui com você, uma honra, né? Estamos entre amigos, como você bem disse, e vai ser um bate-papo bem legal. Com toda certeza. É. Eu começo sempre... Bom, na verdade eu vou até fugir do protocolo. Eu queria primeiro te presentear com o meu livro, é o mínimo que eu poderia fazer. Tá muito aqui, obrigada. Ó, ao vivo. Olha Quem só, sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Com dedicatória e tudo, mas eu queria começar que bacana, muito obrigada. Te perguntando sobre trajetória. O que te trouxe até aqui? O que você estudou? Por onde que passou? Divide conosco. Vamos lá. É engraçado, né? Porque a vida vai levando a gente por alguns caminhos que a gente nem imagina, né? Eu sempre gostei muito de inglês e sempre quis fazer algo relacionado a inglês, né? E aí eu tinha para mim que eu queria ser tradutora, intérprete, qualquer coisa desse tipo, que eu pudesse usar a língua. E gostava muito da comunicação. Sempre gostei muito dessa parte, sempre fui muito falante, muito ativa. E aí... quando a gente vai crescendo, né? Aí fala assim, poxa vida, mas o que eu vou trabalhar com inglês, né? O que mais eu posso fazer além de, sei lá, tradutor e intérprete? Achava bem legal. Mas, ao mesmo tempo, eu também, chegando no ensino médio, né? Que na época era colegial, a gente começa a se preocupar um pouco com a questão do, bom, será que não é pouco? Né? Será que eu preciso mais? Né? E aí comecei a ficar bem na dúvida. E aí que o direito apareceu na vida, né? Comecei a gostar sempre gostei muito dessa parte de justiça, né? Esse senso de justiça, sempre foi algo que me preocupou muito e comecei a achar que podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E na nossa época, não sei se você lembra, Augusto, mas não me deixe aqui sozinha, Sim. Né? Tinha uma publicação que a gente comprava nas bancas de jornal. Guia do Estudante. Isso mesmo, ainda bem. Olha, não combinamos isso, hein, gente? Editora Abril. Exato. E lá tinha, assim, era muito bacana porque tinha a lista das disciplinas de cada uma das áreas, né? Sim. Então, no direito, o que você vai estudar no direito, né? Na letra, vai estudar o quê? E aí eu fui lendo tudo aquilo. Falei assim, poxa... Né? Na época eu tive uma conversa com meu pai e falei, acho que eu achei o que eu quero ser. Ah, é, minha filha? O quê? Diplomata. Olha. Ele olhou assim pra minha cara e falou, nossa, o que eu disse? Instituto Né? Rio Branco. Aí ele falou assim, nossa, minha filha. Tipo assim, acho que ele pensou ousar dessa menina, né? Mas por quê? E aí ele quis saber, por quê? Eu falei assim, pai, porque eu aqui... lendo aqui, eu achei que... Nem sabia o que era aquilo, tá? Junta a questão do idioma, junta a parte do direito e junta também a comunicação, né? Acho que habilidades, tudo que eu vi aqui, acho que para mim fez muito sentido aquilo, né? Sim. Claro que depois, né? Ele me explicou a questão do Instituto Rio Branco, a questão de Brasília, que tinha... E aí eu já comecei a falar, bom, acho que não é bem isso que eu queria, né? Mas ok, mas por que eu conto isso, né? E o que ele fazia? Qual era a profissão então, dele? meu pai era gerente do Banco do Brasil. Então ele fez carreira bancária, né? E antes ele era professor de matemática. E minha mãe era professora de português. Entendi. Então, em casa, 10, pelo menos na matemática e no português, a gente tinha que tirar, né? Sim. Porque aí ele falava sempre, não é desculpa, né? Vocês têm aqui em casa, né? Os professores à disposição. E então, assim, a gente tinha essa questão de estudar, de ter lá... E ele falava sempre assim, vocês vão ter que estudar por si, né? Não tem herança, né? Vão ter que se garantir... E, enfim, e aí, na verdade, o combinado no final do dia foi... Se eu entrasse direto para... Né, na época, a gente tinha... o gerente do Banco do Brasil, para ser gerente de uma agência, ele tinha que mudar de cidade. Sim. Então, a gente, na época, a gente era daqui de São Paulo, né, da Grande São Paulo, eu era de Osasco, eu nasci em Osasco, eu morei em Osasco até os 15. E fui fazer o ensino médio numa cidade pequena, muito pequena, né?
uma cidade do coração até hoje, né? Mas era, na época, tinha 15 mil habitantes. Aham. E só tinha escola estadual, né? Sim. Então, a gente estudava em escola estadual, evidentemente. Sim. Só que tinha muito tempo disponível. Então, eu estudava com os livros do cursinho do meu irmão mais velho, sabe? Eu estudava por conta. Que legal. E acabei entrando na faculdade direto na... Só que daí o combinado qual era, né? Eu vou, então, prestar vestibular para aquilo que eu sempre pensei em fazer. Que era algo relacionado ao idioma. Então, fui fazer lá o tradutor e intérprete, letras, prestei isso na época. E entrei, né? Entrei na faculdade e esse era o combinado. Se eu entrasse direto, eu faria letras e se eu não entrasse, eu ia fazer cursinho e aí ia prestar direito. Né? Mas no final, né, para tornar a história curta, eu fiz letras, depois português e inglês, depois eu fiz direito. E aí, quando eu estava no direito, no terceiro ano, eu entrei para um programa de trainee, né, numa Big Four, e onde fiquei 20 anos. Né? Então, vê como a vida é, né? E quando eu estava, um pouquinho antes de eu entrar na PwC, né, onde eu fiz a boa parte da minha carreira, eu trabalhava no escritório de tradução, porque lembra, né? Eu fazia tradução, sim, ainda tinha que fazer essa transição. Eu conto isso porque foi uma transição, né, de uma mudança de carreira, né, que eu tive que... Em algum momento eu tinha que mudar. Né? E tu fazia tradução do que, assim, na época? Eu fazia tradução técnica. Técnica. Isso. Então, gostava muito de traduzir, claro, textos jurídicos. Sim. Né? Contratos e tudo, mas tudo que aparecia, né? Mas era num escritório de tradução e a parte mais técnica ficava comigo. E principalmente a jurídica, né? Já estudava direito na época, né? Então, só que nesse escritório de tradução eu comecei a ter contato com a administração daquele escritório, que era um pequenininho, e eu comecei a cuidar da parte do faturamento, de passar o faturamento para o contador. O contador fazia a conta dos tributos e me devolvia. E aí eu tinha tido direito tributário na faculdade, porque na época o currículo era no segundo ano, sim, o direito tributário. E eu tinha tido já. E aí eu falava assim, não, acho que aqui não está muito certo. E comecei a questionar algumas coisas. E até a dona do escritório falou assim, não, tudo bem, se você acha isso... faz essa pergunta para outros contadores e, se for o caso, muda o contador, né? Nossa, adorei, né? Fui fazer isso. Mudei o contador, né? Porque eu fiz uma pergunta e ela falou, quem te responder melhor essa pergunta, pode mudar, você tem carta branca para mudar. Aí fiz isso, mudei, aí me aproximei mais desse outro lado e comecei a perceber que eu gostava muito mais dessa outra parte, sim, de tocar aquele negócio, de ver o faturamento... do que fazer a tradução, sim, sabe? Eu achava que a tradução era algo que eu fazia bem, gostava, só que eu achava que eu tinha muito mais energia do que só aquilo, sabe? E eu sentia falta muito de pessoas, né? Dessa interação com pessoas. E depois, mais tarde, você revisava os relatórios da PwC. Tipo isso. Então, imagina, sempre, né? Porque o português não sai da gente, né? Exatamente. Então, sim. Aí acabei que daí saí de lá. Em algum momento eu tinha que cortar, né? Eu fui ganhar 1/3 do que eu ganhava, mas era necessário, porque senão eu não conseguiria mudar de carreira, né? Então, acho que isso é um ponto importante, né? Porque a nossa ideia aqui é compartilhar um pouco dessa vivência. Total. Para inspirar outras pessoas, para que outras pessoas também reflitam que é possível, né? Não sem sacrifício, porque nada sem sacrifício no final é possível, né? Então, mas foi muito bacana, né? E comecei de novo, né? Aí como trainee, né? E é uma escola, como você já passou também por uma Big Four, você sabe o que eu estou dizendo. No meu tempo era Big Six, tá? É verdade, era. No nosso era mesmo, isso. Era. É que hoje a gente tem que falar Big Four, hoje senão o pessoal fala, do que você está falando mesmo? Né? Isso. E eu entrei na Price praticamente junto com a lei de preço e transferência. Né? 96. 96, exatamente. E lá fiquei por 20 anos. Desses 20 anos, 3 anos eu fiquei na PwC do México, na cidade do México, que também foi uma experiência bem bacana, porque apesar de a cultura ser similar, vamos dizer assim, somos todos latinos, mas ainda assim existe uma diferença, né, nessa cultura, no jeito de trabalhar. Sim.
Então, foi bem bacana, assim, essa vivência e esse aprendizado, né? Eu trabalhava lá na área internacional, e tinha também a área de preço de transferência bem forte lá, na época. E eles já eram OCDE naquela época, né? Eu fui em 2009 e voltei em 2012, né? Então, fiquei 9, 10 e 11 inteiros lá. Foi bem bacana, bem bacana. E em termos de networking, né, isso ajuda muito, né? Mas não foi confortável, né? Sempre você tem que se virar muito sozinho, Sim. né? Eu participava ativamente da Câmara do Comércio Brasil-México, explicando toda a parte da nossa carga tributária e tentando ajudar, né, tanto os mexicanos a investirem no Brasil, como os brasileiros que lá estavam, né, que também a gente tinha bastante investimento brasileiro lá no México, né? Então, é fazer toda essa ponte. Então, é uma vivência diferente. Você passa a ser meio que um patrono do teu país, sabe? E é bem interessante, bem interessante. E aí depois voltei, e aí já tinha... Quando eu fui, não havia ainda uma área de preço de transferência na PwC. A gente fazia também preço de transferência, era imposto de renda, International Tax e preço de transferência. E quando eu voltei, daí já tinha uma área estabelecida. E aí eu fiquei nessa área e tinha um cliente grande de imposto de renda, porque a gente não podia ficar sem contato, né? Então eu mantive um bem grande e fiquei mais focada na área de preço de transferência, porque era necessário desenvolver e tudo mais. E aí depois da Price eu fui para Dreyfus, e onde estou até hoje. Também foi uma oportunidade muito bacana. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o outro lado da mesa, sabe? E em algum momento isso, se não acontecesse naquele momento, ele não ia acontecer mais, né? Era uma oportunidade que estava aparecendo. E se não fosse esse momento, ia ser difícil, porque se você sai para ir para a concorrência, é difícil, né? Você acaba... Paga um pedaço. E você acaba ficando... Daqui a pouco vai ser um sócio, e aí você... chega um momento que você não consegue voltar para trás, né? Você voltar a ser um gerente sênior de uma empresa, se você já é sócio, é mais difícil, né? Então, foi bem bacana e, de verdade, eu acho que a gente leva uma bagagem que a gente nem imagina, muitas vezes, né? Quando você vai para uma empresa, era toda uma vida já, né? 20 anos, né, trabalhando com a área tributária, né? Claro, em níveis diferentes, né? Desde trainee até diretor, mas você vai evoluindo muito, né? Mas você não imagina isso. Quando você vai para a empresa, aí você sentiu isso também, né? A gente vê que você tem uma abordagem mais ampla, você consegue ver mais coisas do que aquela caixinha limitada da sua... Sei lá, você está dentro de uma apuração de imposto de renda e preço de transferência, você tem uma caixinha dentro do financeiro, né? Isso. Só que você começa a ver que você consegue agregar mais do que aquela caixinha, né? Então, e você nem imaginava isso, né? Só que fazendo perguntas, querendo entender melhor aquele negócio, né? Aprendendo, poxa, todo instante você está aprendendo, né? Ainda mais numa empresa nova. Aí você fala, meu Deus, muito bacana. Eu gostei muito, achei assim uma vivência muito importante e fez muita diferença, assim. E até pra gente saber o quanto você podia agregar que você nem imaginava, né? Então, acho que a convivência com a área, dentro da área financeira, a convivência com a área de tesouraria, controladoria, né, planejamento financeiro, além da nossa própria área tributária como um todo, né? O nosso tributário tem um contencioso tributário dentro, então a consultoria, né, de indiretos, diretos. Então você vê que mesmo dentro do tributário é grande, né? Você tem uma relevância bem grande hoje em dia, felizmente, cada vez mais, né? Como um parceiraço de negócio, né? Então, foi bem legal e agora, né, migrando aí para a área de preço de transferência, a gente ainda vai falar muito de preço de transferência hoje, né? Porque a gente está passando por um momento, né, diferente, né, na nossa história. Mas eu acho que você tem que saber conhecer o negócio, né? Muito bem, né? Então, é isso que encanta, eu acho, sabe?
O fato de você... Essa mudança de lado, né, de mesa... Sim. Hoje, se você me perguntar o que mais encanta, é isso, sabe? Essa proximidade do negócio, né? E claro que depende das pessoas, evidentemente, né? Uns mais, outros menos, mas assim, acho que o Tex, em geral, hoje em dia, adquiriu esse protagonismo. Sim. Até por necessidade, né? Sim. Não tem como não, né? Então, você está na mesa, você conversa, consegue transitar por todas as áreas, né? E de novo, lembra aquela questão da comunicação? Muito. Né? Eu acho que o bom comunicador tem sempre um protagonismo, né, na nossa área, porque você tem que entender muito bem do que você está falando para poder digerir e mandar o recado. Né? Sim. De forma executiva, sucinta. Né? Ele não precisa saber todos os detalhes, mas o executivo precisa saber o que ele... A informação, né, digerida, ele precisa ter a informação digerida para que ele possa tomar a decisão. Né? Então, e você está lá para ajudá-lo nisso. Sim. Né? E então eu vejo que essa questão da comunicação, você vê como ela sempre permeou a vida, né? Sempre. Sempre, entendeu? Então, eu vejo o quanto isso é importante, né? E acho que sempre foi, né? E então acho que e é engraçado que eu brinco que eu entrei na Price junto com o preço de transferência, porque eu me lembro, foi em 2016, né, que eu falei, e aí eu lembro que em 19 teve... Não, 19? Já estou perdida. 2006, né? Não, 96. 96. Eu falei, não, peraí. 96. Em 99 teve um curso que a Receita Federal deu através da ESAF, que é a escola fazendária deles. Eles deram um treinamento para o público externo. Uhum. E eu fiz esse treinamento. Eu e mais 2 colegas da PwC na época. Julho de 99, isso mesmo. E a partir daí, esse curso, a gente montou o curso na Price, né, para dar para todo mundo que estava na Price. Então, para que todo mundo começasse a ter acesso a essa nova legislação, a esse novo tema, porque no início ele era um tema que assustava bastante, né? Sim. Era um tema que a gente ia até as empresas, né? E eu ouvi várias vezes, isso daí não vai pegar, não. Sim. O Brasil está inventando moda, não vai pegar, essa legislação não vai pegar, não. Eu falei assim, então, na verdade... Não é novo aqui, mas no mundo, o Brasil só está correndo atrás do prejuízo. Sim, né? sim. E é engraçado, porque muita gente não tinha essa visão, sabe? Não tinha. Então você tinha que orientar e falar, não, gente, isso daqui, o Brasil só está agora começando a proteger a parte dele, né? Então, desculpa te avisar, mas ela veio para ficar. Sim. Né? Então, era esse a abordagem que a gente tinha que começar a fazer com os clientes e a educá-los, né, para falar, olha, isso não é temporário, né, ao contrário. Né? Eu lembro de tudo isso. É curioso que você que trabalhou em auditoria também deve lembrar, né, a maneira que você trabalha lá, as horas que você tinha para fazer o suporte à auditoria. Sem dúvida. Então, por exemplo, nos anos 90, início dos anos 2000, nunca ninguém deu mais horas para você olhar preço de transferência. E você chegava nos clientes e dizia, não, isso aí, né, a gente não fez e tal. Alguns, inclusive, eu lembro de clientes que falavam assim, exportação? Não, nem fiz. É interesse do governo que a gente exporte, eu não vou fazer nada. Aliás, eu clico ali que eu tenho Safe Harbor. Eu me lembro que tinha gente que falava isso. Opa, muita gente. Então, e hoje é uma realidade completamente diferente, né? Eu queria até aproveitar e te perguntar 2 coisas. Primeiro, o que faz uma gerente global de preço de transferência e como é que tu tem visto, Fernanda, qual é a relevância, qual é a importância disso que está acontecendo no Brasil para o teu protagonismo profissional, em termos de oportunidade para quem está nos ouvindo nesse momento? Porque eu também estou notando, Fernando, não sei se você concorda, o mercado não está preparado. Eu tenho visto as Big Four trazendo estrangeiros para trabalhar aqui porque simplesmente não tem recursos humanos para dar conta da demanda que está surgindo. Né? É verdade. Isso tem acontecido mesmo. E eu acho que tem alguns pontos aqui interessantes, né, de compartilhar com o nosso público aqui.
A área de preço de transferência, ela tem ganho, né, um protagonismo relevante nos últimos tempos, porque a parte... você sabe que mais de 80% do comércio internacional ele é feito entre empresas do mesmo grupo. Sim. Então, é um número muito expressivo de transações, né, comerciais no mundo e que precisam, de alguma forma, ser reguladas. Né? E já são, né, porque a lei de preço de transferência ela existe no mundo todo. Né? Então, muitos países, antigamente a gente falava, né, que tinha o grupo dos ricos, que eram os países membros da OCDE. Sim. Que há muito tempo atrás realmente eram os países, né, mais desenvolvidos, né? Hoje já abriu muito mais, e nós mesmos, né, estamos querendo fazer parte, né? Sim. Já estamos num processo de análise para ver se seremos aceitos, né? Mas o que eu vejo é que é muito importante que o Brasil agora faça parte e tenha a mesma legislação do resto do mundo, ou da maior parte dos países, porque finalmente a gente vai passar a falar a mesma língua. Né? Então, eu acho que eu tiro o chapéu para a Receita Federal pelo fato dela ter feito o que ela fez lá em 96. Né? Porque ela digeriu essas regras, essas diretrizes, né? Porque não são regras ainda, né? Tem que ser internalizadas para valerem aqui. Então, são diretrizes emanadas pela OCDE, mas ela conseguiu capturar e digerir de uma forma que fizesse sentido para o Brasil de 1997, né? Porque ela entrou em vigor em 97. Isso. Então, hoje, você tendo essa vivência maior e conhecendo melhor as regras, né, alinhadas às diretrizes da OCDE, você vê o quanto eles foram perspicazes para aterrissar isso na nossa realidade. Eu não vejo como a gente poderia ter entrado numa regra, no padrão internacional lá atrás, sabe? Eu acho que a gente precisou passar por esse momento para poder estar maduro para o que vem, né? Eu acho que ainda... eu acho que uma das coisas que a gente sempre discutia internamente era: será que um dia eu vou ver isso aqui no Brasil, né? Porque a gente sempre teve que explicar por as nossas diferenças. Sim. Né? Os nossos safe harbors, o que podia e o que não podia, as nossas margens estritas, né? Então, a gente teve sempre que alinhar o nosso discurso e tentar falar como que a nossa regra funcionava com a deles. Né? Então, esse alinhamento sempre foi muito custoso para nós. Né? Dava bastante trabalho, porque muitas vezes o que atendia para ele não nos atendia. Sim. Então, a gente também tinha um esforço adicional para fazer valer para os dois lados. Porque sempre uma transação comercial tem os dois lados. Sim. Né? Então, deu muito trabalho isso pra gente. Mas, ao mesmo tempo, fez com que a gente conhecesse um pouco dos dois lados também, né? Eu era obrigada a saber do Brasil, mas eu também tinha que conhecer o outro lado, né? E a minha vivência no México foi boa para isso também. Para você conhecer um pouco como funcionava na prática o outro lado. Né? Uma nova legislação. Total. Né? Que a gente, sinceramente, eu queria muito que isso acontecesse, né? Eu também. Eu queria. Então, eu fico muito satisfeita agora que eu estou tendo a oportunidade de ainda estar na ativa, né? Ainda estar trabalhando com isso e poder aplicar isso na nossa realidade, na prática. Né? Então, sair da teoria, que é muito diferente, né? O que a gente conhece de teoria, e depois a nossa prática. Né? Então, aplicar isso aos casos concretos que a gente tem. Então, eu estou bem satisfeita com isso por ter essa oportunidade, porque eu achei que podia demorar mais tempo. Né? Então, eu tinha um pouco de receio. Confesso que fiquei bem esperançosa quando o Brasil começou a discutir isso, a Receita Federal, junto com a OCDE, né? Com o patrocínio lá do UK. Né? Então, assim, quando começou, eu falei, não, agora vai. Porque uma vez começada a história, isso vai, porque é inevitável. A gente tinha que fazer parte, né? Pelo menos dessa linguagem internacional. A gente precisa, né? Precisa falar a mesma língua, precisa poder não afugentar investimentos, né? Então, acho que tudo isso, dentro da área internacional, faz muita diferença. Né? Então, conhecer as regras do jogo, saber que são as mesmas, isso facilita muito a nossa vida e atrai investimento, traz mais segurança jurídica. Né? A gente precisa disso em todas as áreas. Sim. E na área internacional não é diferente. Né? Então, isso acho que leva a gente para um outro patamar.
sabe? Com toda certeza. E como você também me perguntou a questão da oportunidade para os profissionais, acho que essa parte é bacana de a gente também compartilhar um pouco do que a gente tem visto. Porque, sim, existe uma carência de profissionais, né, na área de preço de transferência, principalmente que conheçam as regras internacionais, né? E temos que aproveitar o conhecimento que já existe, né? Tem muitos países aí que têm mais de 20 anos de conhecimento, Sim. né? Então, a gente tem que entender, através de casos práticos que já foram discutidos, o que se aprende daí, né? Pegar toda essa experiência internacional que já existe, né? Então, dentro dos nossos grupos de empresas, sempre tem alguém que conhece um pouco mais. Então, acho que a gente tem que ser humilde, né? Tem que aprender com os outros, tem que aproveitar essa experiência. É novo para cá, mas não é novo no mundo, né? Uhum. Eu acho que é hora de sentar, estudar, aprender, compartilhar, tirar dúvidas, né? E as próprias Big Four estão fazendo isso. Estão trazendo experiência que eles não têm para cá, né? Então, e tem que formar time. Leva tempo, né? Não é do dia para a noite, mas precisa ser feito, né? Então, algumas já fizeram um pouco antes, outras estão fazendo agora, mas o fato é que essa interligação de profissionais, né? Essa convivência também é muito salutar, né? Eu concordo. Eu concordo que a oportunidade que a gente tem aí de protagonismo é ímpar. Eu comparo, por exemplo, um Masterfile com as Financials. Não raro, um Masterfile tem mais informações, muito mais informações sobre o negócio Sim. do que as demonstrações financeiras. Sim, exato. E agora, o modus operandi, né, Fernanda? É lógico, a gente sempre vai ter crítica, né? Difícil é estar lá e fazer, mas eu vejo desafios que os contribuintes brasileiros hoje estão enfrentando, como, por exemplo, existem empresas que supostamente precisavam já enviar para suas casas matrizes ajustes compensatórios. E você bate na porta do banco, o banco vai dizer assim, tá bom, é só pagar 15% de refonte. O que não existe. Não. Absolutamente não existe, né? Exato. Não, você tem que pagar fonte e CID. E não tem uma regulamentação sobre isso. Exato. Ninguém falou ainda dos potenciais efeitos que virão com relação a imposto de importação. Exato. Né? Sim. Ninguém falou ainda dos potenciais efeitos para quem tem reintegra, para quem tem crédito presumido de ICMS, porque se eu estou pagando mais, aumentou o valor, eu tenho mais crédito presumido. Uhum. Então, assim, essas coisas ainda existe uma necessidade de instruções normativas que não é pequena, né? Sem dúvida. E que está tudo bem, desde que a gente tenha esse espaço aberto para discutir com a Receita e que ela comece a publicar isso aí, inclusive aprendendo com outros países, sem inventar a roda, né? Exatamente. Essas discussões já foram travadas Isso. em outros fóruns, né? Então, precisa ser resgatado o que já foi discutido e aterrissar aqui. Perfeito. Né? Então, a gente carece ainda de muita regulamentação, como você comentou, já está tarde, né? A lei ela é principiológica. Sim. Né? Então, a gente, como aplicador do direito, não está fácil. Você tem que tomar decisões com base em experiência internacional, porque Sim. ainda não temos nada local. Uhum. Né? Então, eu acho que sim, é um momento delicado nessa parte. Né? Essa conversa, essa interligação com os tributos sobre remessa. Isso. Né? Impactos na aduaneiras, né? Existe toda uma tributação aduaneira, né, na importação, e como é que isso conversa, né, com os ajustes de preço de transferência. Então, nota de crédito, nota de débito, enfim, existe muita coisa ainda na mesa. Sim. Né? Então, o ambiente de aplicação da regra, ele não está fácil. Né? Confesso que não está fácil. Nesse chapéu que eu tenho, além do Brasil ter a parte também global, você vê que muitas coisas
do outro lado são mais simples, né? Porque já estão acontecendo. Então, você consegue falar de política, você está mais preocupado em desenhar, então, uma abordagem para aquele novo negócio, né? Mas já é uma coisa um pouco mais sedimentada. Agora, aqui a gente ainda está sofrendo mais porque é aquilo, tem outros impactos que ainda não estão delineados, né? E ainda vai ter uma arbitragem dos países, né? Muito, né? Porque o que está acontecendo aí com o Country by Country Report e essa arbitragem também do Pillar 1, Pillar 2, vai chegar um momento que o fisco brasileiro vai dizer assim, não, mas você tinha que ter uma margem tanto, mas amigo, a Suíça, ou a França, ou a Suécia, ou o Japão também pedindo tanto. Então, resolvam vocês, né? Exato. Sim, e essa arbitragem entre os países, de novo, ela vai acontecer. Vai. Né? Então, essa é outra coisa, que até o final do ano, alguma coisa de Pillar 2 também vai acontecer aqui. Sim, né? E a gente também não vai ficar para trás. Né? É. Então, a gente está num ambiente de tributação internacional bem relevante também. Muito. A gente tem, claro, aqui a parte local, que também está sofrendo mudança, né? Então, o profissional da área tributária hoje, ele não tem do que reclamar, né? Porque falta de tempo, porque falta de temas para se debruçar e ter que enfrentar, realmente não está faltando, né? Sim. E na área internacional, a boa questão é que cada vez mais a gente vai estar falando a mesma língua de todo mundo, né? Então, acho que isso, para a área internacional, é rico demais. A gente deixa de ser aquele patinho feio e começa a falar a mesma língua, né? Passa a ser o cisne, porque no final é muito importante isso, né? Dentro da área internacional. E para o profissional, falando aqui, né, puxando o lado para o nosso lado profissional aqui, a área internacional é a única na área tributária, ou uma das únicas, que propiciam que você trabalhe em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Então, isso também é bem bacana para quem tem esse tipo de sonho. Não é para todo mundo também, né? Não estou dizendo que... É que eu tive essa vivência internacional e achei muito relevante e muito importante. Não é fácil, né? Não é aquele sonho cor-de-rosa que todo mundo também pinta, né? É uma maravilha ser expatriado. Não é sempre assim. Não. Depende muito das circunstâncias, né? Você sempre vai ser um latino lá, né? Exatamente. As pessoas esquecem de falar isso pra gente, né? Então, e é muito diferente mesmo. E olha que eu, pelo menos a minha vivência foi num país latino, né? Não foi num país ainda, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos da vida, nada disso. Mas você imagina que ter essa possibilidade de você continuar trabalhando com o que você gosta, em qualquer lugar e contribuindo para a empresa como um todo, é muito rica, é uma oportunidade muito interessante, né? Sim. E de novo, né, voltando às origens, para mim faz muito sentido, né? Porque você fala, poxa, você acabou conseguindo, né, não ser a diplomata, né, como eu imaginava lá atrás, de uma parte, mas você acaba sendo de outras, né? Então, você acaba levando o seu discurso, a sua forma de ver as coisas, com um discurso técnico mais alinhado, fica mais fácil de a gente conseguir compartilhar o seu modus operandi, né? Então, o jeito que você pensa no trabalho, o que você valoriza, né, nos seus talentos que estão, né, na sua equipe. Então, você consegue levar esse discurso mais facilmente quando o discurso técnico, pelo menos, já está um pouco mais alinhado. Sim, né? Perfeito. Então, acho que é uma excelente oportunidade, né, para o profissional da área tributária que gosta um pouco mais da área internacional de se dedicar. Mas é bastante estudo, né? Porque é um mundo novo, né? Se a pessoa não esteve assim, muito a par, tem que começar. Com certeza. Tem que começar a estudar bastante. E nesse espírito, eu tenho defendido muito a ideia, Fernanda, que as normas de preço de transferência, elas são vasos comunicantes, né? Então, quando se discutiu aí os ajustes compensatórios aí de primeiro quarto e segundo quarto, não faltou gente aqui do financeiro ou do comercial no Brasil dizendo não pode pagar isso agora, vai reduzir minha margem, vai reduzir meu bônus. Quando, na verdade, nós estamos falando de duas coisas diferentes, o gerencial e os livros locais, né, para fins de pagamento de imposto de renda. Sim. Mas na sua avaliação, você acha que a Receita Federal
soube fazer essa conta da arbitragem, de onde vai ficar a margem, porque pega setores como o farmacêutico, que tinha 40%, né? Sim, o PRL. E agora vai ter que pagar, vai ter que remunerar os ativos intangíveis. A gente sabe que os intellectual properties estão lá fora, né? E você não tem mais aquela regra de limite de royalties. Então, a tendência é, você pagar ajustes compensatórios e remunerar muito mais onde está a pesquisa científica, a engenharia, né? Por outro lado, existem gigantes de commodities que tinham, eventualmente, margens em trading companies. Você acha que a Receita Federal fez essa conta de que no final do dia vai arrecadar mais ou vai arrecadar menos imposto? Olha, é uma pergunta que a gente não tem a resposta oficialmente. Verdade. Né? Sinceramente, eu acho que a questão da adequação das regras de preço de transferência, ela não passou muito por isso, sabe? Eu acho que foi algo que tinha que acontecer. Sim. Então, perdendo arrecadação ou ganhando arrecadação, ela ia ter que fazer. Né? Essa, pelo menos, é a minha percepção. E com tem horas que, muitos momentos, depende muito do setor. Mas a gente, quando vai fazer os cálculos de preço de transferência, você tem vários métodos, né? E a gente trabalha com EBIT, né? Sim. E não com EBITDA. Uhum. Né? Então, a gente para antes, né, do resultado financeiro, né? A gente para antes da última linha da nossa demonstração financeira. Sim. O que quer dizer que, apesar de eu ter, às vezes, uma margem, sei lá, um percentual de retorno sobre vendas, ou um retorno sobre custos totais, enfim, não quer necessariamente dizer que eu paguei imposto de renda no país. Né? Então, você vê como é delicado. As métricas são diferentes. Sim. Né? Eu falo ou em margem bruta, ou eu falo em margem operacional líquida. Sim. Mas eu não falo na última linha da demonstração financeira. E eu acho que essa é a grande diferença, sabe? Porque a abordagem é diferente. Então, eu acho que, no fundo, essa alteração que a gente fez de preço de transferência, ela era inevitável. Ainda que vá, dependendo do caso, trazer menos arrecadação. Ainda que. Não sei se é verdade isso ou não. Também mas não sei. É difícil cravar na pedra isso, Sim. Né? Porque cada setor é uma realidade, né? Você falou do farmacêutico e mesmo das commodities. Cada um tem a sua especificidade, né? Então é difícil você dizer. Mas só por essa métrica diferenciada que a gente tem que atender né, dentro da metodologia de preço de transferência, já pode nos indicar aí que não necessariamente vai ter um retorno positivo. Né? Sim. Então, acho que isso ainda vai ficar para a gente, né, os anos dirão. Né? Os anos dirão. Né? Certeza. Vamos ver. Fernanda, e qual é o tipo de profissional, pensando nesse admirável mundo novo, qual é o profissional que funciona trabalhando contigo? Acho que para mim funciona muito aquele que tem uma boa energia, sabe? Que tem aquela gana, sabe? Aquela vontade de aprender, que seja um curioso, né? Que goste de se aprofundar no estudo, no tema, de tentar resolver uma questão que está se pondo aí à frente, né? Da melhor forma possível. Atitude. Né? Atitude acima de tudo, né? Então, essa atitude com energia, né? E uma atitude do bem, sabe? Que tente fazer sempre aquilo de uma forma melhor, né? E contribuindo para uma melhoria de processo dentro da empresa, para uma melhoria que estanque um problema lá na origem, para que a gente não precise mais discutir isso no futuro, né? Então, algo que realmente faça diferença dentro do todo, né? Pode ser, porque muitas vezes passa de tudo pela gente, né? Então, a gente tem que ter esse olhar que se passou por ali, se tem alguma coisa ali que a gente acha que não está certa ou que precisa ser melhorada, a gente também tem que endereçar. Pensamento crítico. Exato, sabe? E não importa se aquilo está necessariamente conectado à tua área. Muitas vezes passa pela gente muita informação que
do ponto de vista de preço de transferência até que tá ok. Só que do ponto de vista de compliance pode não estar. Porque eu tenho regras específicas que eu tô vendo que estão sendo cumpridas, mas que pode passar ali alguma coisa. Eu vou querer fechar essa porta. Eu vou acionar o time de compliance para avisar. Eu vou acionar o time de cadastro. Que, olha, eu tô vendo que tá tendo uma falha aqui, porque eu tô puxando esse report daqui e eu tô vendo que não tá vindo tudo. Sim. Então, exemplos, né? Tô dando exemplos Lógico. aleatórios. Mas que acontece, né? Então, assim, e aí a gente, né, o nosso time acaba sendo esses propagadores de mudanças positivas, sabe? De correções, Isso vai tornando o nosso dia a dia melhor. Concordo. Né? Apesar de dar mais trabalho, porque muitas vezes você tem que acionar outras áreas, mas é muito mais gratificante depois você ver que aquilo funcionou, que agora está melhor, que eu não tenho mais esse problema. Então, coisas que eu tive no ano passado de problema, eu não tenho mais esse ano. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Mas você vai melhorando. Então, acho que a pessoa, para fazer parte do time, o que funciona, eu acho que está correlacionado a isso, sabe? Atitude acima de tudo. É o que a gente tenta contratar sempre, né? Eu busco atitudes, porque o conhecimento técnico é mais fácil a gente ensinar. Eu concordo. Né? E pode verificar. Muitas vezes, a gente, quando vai desligar um profissional, o que já é terrível, a meu ver, é terrível, porque se você contratou, é porque você errou, né? Muitas vezes você tem que desligar porque aconteceu alguma coisa errada, né? E eu acho que pode ter sido um erro de contratação. Mas quando a gente tem que desligar, muitas vezes a gente não desliga pelo técnico, você desliga pelo comportamental. Totalmente. Né? Então, quando a gente vai buscar um profissional, a gente busca atitude. Né? Busca os soft skills e não o hard skills. Sim. Né? O hard skills, como a gente vem de Big Four, a gente já está acostumado que conhecimento a gente compartilha, a gente treina. Sim. Né? É on the job? Sim, é on the job. Mas a gente está acostumado a fazer isso, a trabalhar em equipe, a trabalhar junto, né? É trazer a pessoa para a reunião que ela não precisa falar, mas ela precisa observar. Ouvir também. Ouvir. Ela precisa ver que tipo de pergunta você faz. Por que você perguntou aquilo, né? Então, isso faz parte do treinamento. E isso a gente consegue fazer. Sim. Agora, se a pessoa não tem essa atitude, essa energia, essa vontade de fazer melhor, né? Genuína, sabe? Porque isso... tem gente que tem gente que não tem. E tudo bem, né? Só que depende para quem vai... Em que equipe vai trabalhar, como vai trabalhar. Cada um quer coisas diferentes, né? Mas, assim, respondendo a tua pergunta, né? Para funcionar comigo, tem que estar um pouco alinhado nessa questão aí de tentar fazer melhor e com essa vontade, sabe? De mudar mesmo. E aos pouquinhos vai ajustando tudo. Excelente. Né? Fernando, você passou por consultoria, foi uma trajetória exitosa de 20 anos, hoje trabalha numa grande multinacional, numa função super estratégica, passou pelo México. O que você pensa que, poxa, tem uma coisa que ainda gostaria de fazer na minha carreira que eu não tive a oportunidade? Você vem alguma coisa à cabeça? Sempre vem. Eu sou uma pessoa inquieta. Sempre quero fazer mais, quero fazer outras coisas. Eu tenho muitos interesses, na verdade. Mas acho que o que tem passado na minha mente, ultimamente, é me dedicar um pouco mais à área acadêmica. Né? Então, o ano passado, voltei para o IBDT. Falei, vamos voltar a estudar. Né? Eu adoro estudar. Eu esqueci de te falar que eu também fiz contabilidade. Sim. Verdade, até esqueci disso. Eu fiz, quando eu estava ainda na Price, eu fiz a contabilidade à distância. Né? Aí tirei meu CRC, deixei ele suspenso. Né? Mas tem CRC também. Sim. Porque a gente aprendia a contabilidade, né? Na Big Four, né? A auditoria a gente era obrigado a aprender, o que era excelente, né? Eu acho que quem não tem contabilidade não entende nem a lei, nem o que está escrito na lei de imposto de renda, né? Então eu voltei a estudar, mas aí no nível de pós-graduação, na área de tributário internacional, e a minha ideia, então, o que eu ainda quero fazer é um mestrado profissional, né? Dentro da área da tributação internacional, pelo menos esse é o meu próximo plano.
Eu, lá mesmo no IBDT, né, essa é a minha ideia, né, não é segredo, né, e agora não vai ser mesmo, Sim. Mas não é segredo, não, já é algo que já está bastante discutido com os coordenadores lá, e a gente faço parte agora de um grupo de pesquisas lá do IBDT, que é chamado NUPEM, num projeto bem bacana na área de preço e transferência, que é fazer as traduções das diretrizes da OCDE para o português, né, nessa versão oficial, sabe? Então, a gente está dividido em vários grupos. Que legal. E a gente tem trabalhado, né, nessa primeira fase, que é fazer a tradução, e está na fase agora de revisão pelos coordenadores. E é um projeto bacana, e que vai aí até o final do ano. E então, isso vai ajudar também a contar alguns créditos já para o mestrado, sabe? Então, assim, estamos traçando esse caminho, né? A gente sabe que o mestrado exige dedicação também. Não é o acadêmico, é um profissional, né? Porque eu acho que é o que é mais fácil eu conseguir conciliar com a minha carreira, né? A carreira executiva. Então, acho que a gente também tem que ajustar de acordo com o que cabe na nossa vida, né? Mas você vê como a gente precisa sempre não deixar para trás, né? Eu gosto de dar aula, sempre gostei de estar assim nessa parte de sala de aula, esse ambiente ou de estudar ou de ensinar, né? Eu sempre também tive isso muito presente. E na PwC a gente também fazia parte dos treinamentos, né? Então, como eu falei, o curso de preço e transferência, a gente aprendeu lá na Receita e teve que compartilhar depois da empresa. Então, era uma oportunidade de conciliar também aquela parte de magistério, né? Então, era bacana. E eu acho que eu vejo no futuro mais fácil eu conciliar esta parte com a carreira executiva do que outras, sabe? E, então, hoje o sonho agora é ir para essa outra parte para me ajudar e também para fazer a gente compartilhar o que a gente trouxe até aqui, né? Muito bom. Então, gosto muito dessa questão de compartilhar e a gente foi criado assim, né? Acho que a Big Four, ela faz isso na nossa mente, sabe? Muito. A gente sai da Big Four, mas a Big Four não sai da gente, né? Que a gente brinca. E a nossa mente foi moldada dessa forma, né? Esse compartilhar o conhecimento, esse trabalhar junto, equipe. Então, ele é muito nosso já, sabe? Então, e felizmente, né? Para mim, eu vejo assim, eu me identifico com isso. Então, uma forma de eu retribuir é na sala de aula, né? E a gente tem a prática. Sim. Isso eu acho que é um grande diferencial, né? Porque você tem a teoria, você tem a doutrina, você tem toda a parte acadêmica, mas você tem o dia a dia, você tem o caso real. E você passou por isso muitas vezes. Então, o seu conselho ou o seu compartilhamento, ele é diferenciado, porque ele tem um caso concreto na tua cabeça. Sim. Né? Então, é um conhecimento que ele fica, sabe? É diferente daquele só teórico. Né? Então, você une a teoria ao prático, ele é um conhecimento eterno, sabe? Ele fica lá. Né? Então, acho que é até nosso dever de ofício, sabe? Compartilhar. Muito. Né? Compartilhar. E sem contar o que a gente aprende, né? Numa sala de aula, né? Eu acho que as perguntas que a gente recebe, né? Sempre te fazem pensar, poxa, tem isso também. E parar para refletir, né? De um outro ponto de vista, né? Eu acho que... E tudo que a gente falou aqui hoje, se você parar e pensar também, o quanto foi multidisciplinar, né? Muito. Muito. Porque a gente falou de áreas de direito, a gente falou de contabilidade, economia, a parte financeira das empresas, capital estrangeiro, regras internacionais, atração de investimento. E é isso. Acho que hoje um bom profissional, ele é cada vez mais multidisciplinar. Sim. Né? E é por isso que faz diferença numa instituição, onde ele estiver, na verdade. Sim. Né? Ou numa sala de aula, ou numa empresa, não importa o cargo, mas ele consegue ter uma visão mais holística da realidade, né? E o problema que está à sua frente. Com certeza. Então, acaba que ele vai saber fazer as melhores perguntas, né? E através das melhores perguntas, a gente acaba também achando uma melhor solução. Certeza. Né? Então, acho que é isso. Muito bom, Fernanda. Eu sou entusiasta da sala de aula porque é um lugar onde, mesmo que você esteja dando aula, você aprende muito, né? Então, eu gosto muito disso. Por isso,
assim, essa minha ideia de estar aqui, essa ideia da mentoria, essa ideia de gravar curso, porque eu acabo me sentindo muito enriquecido com exemplos que as pessoas me trazem, né? Aliás, o próximo livro que eu estou escrevendo é sobre mentoria. Eu estou muito feliz com o conteúdo que está saindo. Eu queria te perguntar sobre os teus pitacos culturais. Pra mim, uma aula, queria ficar contigo a tarde inteira aqui, a gente tinha vários cases para discutir. Mas como a gente tem outros convidados também, eu preciso te perguntar dos pitacos culturais. Vamos lá. Confesso que nesses últimos 2 anos, olha, como eu falei para você, né, voltei a estudar, né, então tive que fazer muita leitura técnica. O momento profissional também exige muita dedicação, muita leitura, né, técnica do próprio tema de preço de transferência, então ficou um pouco de lado aí a parte não técnica, né? Mas eu acho que tem alguns livros que eu li, que eu acho que todo mundo conhece, né? Um deles é O Essencialismo, que eu acho que recomendo para todo mundo. Uhum. Tem um outro que eu ganhei o ano passado, no final do ano passado, numa viagem que eu estava em Singapura, e eu ganhei do meu chefe, você conhece lá o Jeff, né? Uhum. Ele me deu um livro chamado The Good Power. Uhum. E esse livro, ele leu e lembrou de mim e falou, não, eu vou comprar. E aí ele me deu e eu adorei. E o livro é muito bacana. E ele fala justamente desse poder do bem, né? Então, de você ter bons relacionamentos, trabalhar com gente que te motiva a crescer, que faz você olhar de uma nova perspectiva para aquilo, né, que agrega e você evolui junto, né? Então, é o poder, né, o bom poder que na verdade ele acaba acontecendo através de 2 formas, né? Bons relacionamentos. E também a questão de você fazer o bem sem olhar a quem. Sim. Né? Então, esse livro era bem bacana. Ele foi escrito por uma ex-CEO da IBM. Uhum. E ele não tem em português, ele chama The Good Power. Né? E ele fala do Good Power dentro da gente, o Good Power no trabalho e o Good Power no mundo, né? E ela fala que é isso que permeia e isso deve permear sempre as nossas atitudes, nossas decisões e a nossa vida em geral. Muito né? legal. Então eu gostei muito, né, desse livro. Bem a cara do Jeff, ele é gente total, boníssima. Gente boníssima, exatamente. Felizmente meus líderes são admiráveis e inspiradores. Eu preciso muito disso, né, dentro do ambiente de trabalho, de ter essa admiração pelos meus líderes, e felizmente eu tenho, né, tanto meu líder local como meu líder global. E então acho isso bem bacana, né, e uma equipe também que está junto comigo, né, que faz acontecer e faz tornar melhor, né, acho que isso é bem bacana. Então acho que desses 2 livros, um que eu comecei a ler agora, que é esse como é que chama lá Esqueci ele ali, peraí. Esse é novo. É esse Previsivelmente Irracional. Esse eu achei muito legal. Esse é recente, chegou ontem em casa. Comecei a ler ontem à noite, mas esse daí ele fala as forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas. Eu achei muito interessante. O autor é Dan Ariely, é um psicólogo e também professor de economia comportamental. Olha, eu achei bem interessante. Da escola do Kahneman. Diferente. E eu achei muito bacana. E eu até trouxe ele porque eu estava lendo enquanto eu estava aguardando. E achei que vai ser bem, bem bacana. Muito então, bom. Assim, de livros são esses. De séries, olha, a última que eu assisti inteira, não gosto muito de séries, assim, porque eu não gosto de ficar muito presa à televisão. Sou um pouco agitada, como você pode perceber. Né? Meio intensa, então eu não consigo ficar muito tempo assim. Acho que a última que eu assisti foi 24 Horas, você se lembra dessa? Não, tô brincando. essa eu amava, mas foi uma das primeiras que eu vi no passado.
Mas acho que a última foi a do Banco Espanhol lá, como é que era? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Eu adorei, adorava o professor, inteligente. Muito inteligente. Eu gostei bastante, principalmente do começo, né? Assisti outras menores e tal, mas acho que essa mais relevante. De novo, não sou muito fã de ficar muito tempo vendo séries. Gosto das curtas, daquelas que tem 8 capítulos, 6 capítulos. Mas prefiro mais os livros. Muito né? bom. Eu adoro economia comportamental. Eu fiz mestrado e o foco era bem economia comportamental. Estudamos bastante Kahneman, Tversky, era finanças e mercados financeiros. E estudamos muito Taleb também, que aliás ele recomenda o livro. Eu vi esse livro que você acabou de citar aí. Ah, é? Tem uma recomendação do Taleb na capa. Ah, né? sim. O Taleb, sim. assim, para mim é um dos seres humanos mais inteligentes do mundo atualmente, né? E sensacional. Muito bom. Fernanda, eu fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Eu também. Adorei assim, esse bate-papo num sábado. Quer dizer, para mim é uma honra poder te receber aqui e que a gente possa continuar tendo a oportunidade de trocar bastante ideia. Sempre que a gente se encontra e a gente tem tempo de conversar um pouco, aprendo muito contigo. Obrigado mesmo pela tua generosidade. Imagina, obrigada a você pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui com você nesse sabadão, né? Sim. E conte conosco sempre, né? E parabéns aí pelas suas iniciativas. Eu as acompanho, as elogio sempre publicamente, não só pessoalmente. Sim. Gosto muito, acho que esse é o caminho. A gente tem que, nesse mundo, fazer diferença. Com certeza. Né? Então, parabéns também. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada. E você me encontra nas redes sociais como Augusto Flores Oficial. Estou no Instagram, eu estou no LinkedIn também. O meu website é augustoflores.com.br. MTX Educacão, também você encontra meus cursos, mentorias por lá. O meu WhatsApp 41995693841. Meu livro você pode adquirir na Editora Viseu e também na Amazon. E eu queria agradecer, lógico, a Bravo, meu patrocinador, uma Textec com mais de 10 anos de atuação no mercado e mais de 6 mil CNPJs atendidos no Brasil todo. Tem um QR Code aqui em algum lugar que você pode acessar uma landing page e você também pode mandar um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br. Curte lá, dá o joinha, habilita as notificações. Vocês estão vendo que só vem gente boa aqui compartilhar com vocês gratuitamente. Para você, o custo zero fazer isso, para mim tem um grande valor. Muito obrigado.